razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesse momento. Convido a igreja a permanecer de pé. Vamos fazer a leitura do Salmo de 90, do versículo de 1 a 12. Salmo 90, versículos de 1 a 12. Podemos fazer uma leitura conjunta, né? Salmo, começa o livro 4. Vamos lá? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos cantar agora o hino número 10, Criação e o Criador. Aleluia,
Oremos. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós aqui estamos, Pai, nesse dia em que o Senhor nos abençoa com uma chuva constante, mas antes, Senhor, dessa chuva constante, o Senhor nos abençoa com a chuva de bênçãos permanente em nossas vidas, Pai. Por isso estamos aqui reunidos nesse santo lugar para prestar-te culto, louvor e adoração, Pai. Aceita-nos como somos, pequenos, falhos, finitos. Nós somos pecadores por natureza, Pai. Por isso carecemos da Tua glória, carecemos do Teu amparo, carecemos do Seu apoio, Pai. E aí, Senhor, nós clamamos a Tua companhia, a Tua bênção e a Tua direção para esse culto que prestamos a Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas petições que derramamos diante do Teu altar, Pai. Por isso, conversa conosco nessa noite, cada um de nós, no íntimo do nosso ser, de acordo com aquilo que viemos te oferecer, de aquilo que também, Senhor, carecemos, que o Senhor venha nos atender. O Senhor nos conhece muito mais do que a nós mesmos, Pai. Por isso, faz dessa noite, Pai, um banquete, um ensinamento espiritual daquilo que nós necessitamos para que possamos crescer na Tua santa palavra. Pedimos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Podeis assentar-se. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos, no amor, na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ficar em pé, dê um abraço à pessoa que está do seu lado, uma saudação, à frente, atrás, você que nos acompanha pela internet, também a nossa saudação. Deus te abençoe, onde quer que você esteja, que o Espírito do Senhor esteja assistindo o seu coração, permaneça conosco até o final do nosso programa dessa noite. Pode se assentar, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Nós também queremos nesse momento conhecer os nossos visitantes, período de férias, um período ainda de feriado prolongado desse tempo do carnaval. Alguns dos nossos irmãos vão passear, vão para a praia, vão para o interior, e outros também vêm para a capital para aproveitar o tempo, conhecer Curitiba, e às vezes nós temos irmãos que nos visitam nessa ocasião. Alguém que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-los. Ali uma família toda, parece que é o pessoal da Bahia. Isso, sejam bem-vindos. Coloquem-se em pé por um pouquinho de instante. Os diáconos, por favor, queiram entregar a estes irmãos. Aqui do meu lado esquerdo também, nós temos um jovem visitando, seja bem-vindo também. Deus te abençoe, uma alegria muito grande acolhê-lo nessa noite. Deus abençoe a vocês, nossos visitantes. Leve o nosso abraço às suas localidades. Deus abençoe. Queremos lembrar os irmãos algumas programações que estão sendo retomadas agora a partir do período do carnaval. No próximo final de semana, sábado, dia 21, nós temos a retomada das programações normais da Mocidade e da UPA. Então, tanto jovens quanto adolescentes, no próximo sábado, dia 21, às 19 horas, terão a programação de abertura dos seus trabalhos de maneira oficial aqui nesse auditório. Você jovem, você adolescente que quiser vir participar, está convidado. O pastor Davi está à frente da liderança desse trabalho. Você será muito bem-vindo, eu tenho certeza disso. Sábado agora. No domingo nós teremos o reinício das classes de escola dominical, das salas por temas. Até hoje, pela manhã, nós tivemos aí as salas em conjunto. Então, no templo histórico, nós tínhamos ali um momento de aula em conjunto. A partir de domingo que vem, você tem no boletim, na primeira coluna dos avisos, você tem no boletim as diversas salas, os temas, os professores, e você esteja observando durante a semana para que domingo que vem, ao vir para a escola dominical, você possa se encaminhar para a sala que melhor aí te apetece, que te mais chama a atenção. Escola dominical é muito mais importante para o crescimento do que propriamente qualquer outro culto. O culto é um momento muito bom, é um momento que você tem de comunhão, de confraternização, onde tem a celebração dos sacramentos. Porém, no momento da escola dominical, você tem a oportunidade de estudar
a palavra de Deus de uma forma diferente do culto. No culto você não pode parar o culto e perguntar, mas na escola dominical você pode. O professor está expondo uma passagem, está expondo um tema, você pode parar, você pode perguntar, você pode dizer, eu não entendi, como é que é isso, bem, como é que é essa colocação, aquilo, essa visão, e é a oportunidade que a gente tem de crescer. Eu tenho observado que muitos crentes na igreja que não participam da escola dominical são os mais rasos em conhecimento bíblico e teológico. Às vezes a gente circula pelos grupos familiares da igreja e a gente percebe em alguns grupos aquele pessoal que tem menos profundidade, menos conhecimento, menos dedicação. É gente que geralmente não participou de escola dominical e não tem estudado em casa. Limita-se apenas à assistência do culto. Então, nosso desafio é você venha participar da escola dominical, vá para uma classe, vá participar, vá questionar, vá se aprofundar. Eu não quero fazer publicidade, mas já fazendo, a minha classe de escola dominical trabalha o tema de Marcos. O ano passado nós fomos do capítulo 1 ao capítulo 8 e agora do 8º ao 16º. E é interessantíssimo, Marcos foi o primeiro evangelho escrito que você tem em mãos. Dos evangelhos foi o primeiro, e Marcos coloca para a gente uma situação interessante. Os 8 primeiros capítulos falam sobre vida, os 8 finais capítulos falam sobre morte. Quer saber mais? Vem para a minha classe, tá bom? Deus te abençoe, escolha a sua classe aí, não é isso? Nosso diácono ali tem sido assíduo e frequente. Um outro aviso importante que a gente tem para passar para os irmãos: no domingo que vem, depois da abertura das classes da escola dominical, nós temos o primeiro almoço da ACP, um momento que a gente tem de confraternização, onde a arrecadação de todos os recursos pertinentes a este almoço é destinada às obras de ação social e de reforma das estruturas da ação social. Então, você vindo, participando da escola dominical, do culto das 11 horas, que é o culto mais participativo da igreja, depois você fica para o almoço, e no almoço nós temos esse momento aí gostoso, juntos. O almoço é de primeira qualidade, a turma que vem cozinhar para a gente é um pessoal de primeira, e aí aquilo que é arrecadado é depois destinado para a ação social da nossa igreja. Se você quer adquirir o seu convite, procure um dos diáconos da nossa igreja e você já pode fazer a sua aquisição. No meio de semana que vem, dia 25 de fevereiro, uma semana depois do carnaval, nós teremos a abertura dos grupos familiares. São 35 grupos familiares que nós teremos o reinício agora em fevereiro. Nós temos vários grupos de jovens, adolescentes, nós temos grupos de adultos, temos grupos de casais jovens. Você precisa descobrir um grupo perto da sua casa. Nós temos grupos em quase todos os bairros, ou pelo menos nos principais bairros da cidade, e certamente perto da sua casa vai funcionar um grupo familiar. Na quarta-feira, dia 25, nós teremos a apresentação dos grupos, nós teremos a apresentação dos líderes dos núcleos, nós teremos a apresentação dos diversos preletores que participam nos grupos, e aí fica muito fácil, você vem para cá e fala, eu moro na Vila Isabel, e aí vai apresentar o Jorge e a Arlene, e aí você fala, olha, eu moro ali do lado, quero participar, ou eu moro no Portão, aí tem aí Água Verde, tem o Cleiton, tem o pessoal da Andréia, aí tem vários grupos. É você se sintonizar com o pessoal do grupo familiar. Deixa eu dar uma dica para você. O culto é muito importante para a gente participar, mas às vezes acabou o culto, você tem que sair correndo para fazer almoço, você tem compromisso, você tem isso, você tem aquilo, e é muita gente, não dá para você conversar e nem aprofundar relacionamento. O grupo familiar tem essa esfera diferente. Uma igreja que tem 1.600 membros não tem como ter comunhão depois do culto, a não ser quando você tem um ambiente até um pouco menor. Mas no grupo familiar, você acabou. O grupo familiar geralmente são 10 famílias, são 20 pessoas. Você tem a oportunidade de trocar experiência. Fulano, você que senta ali no banco da igreja, você trabalha na mesma área que eu trabalho até no mesmo banco que eu, e a gente, olha, é uma experiência fantástica, a possibilidade da gente ter comunhão uns com os outros dentro dessa dimensão. Então, não perca a oportunidade de se envolver num núcleo familiar, é o nosso desafio para você nessa noite. Ato contínuo do nosso culto, no nosso guia litúrgico, tem aí um momento, o Deus Santo. Pega o seu boletim, vamos ler juntos essa passagem essa de Hebreus, capítulo de número
12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Vamos fazer a leitura dessa passagem que está registrada no boletim, todos juntos. Leiamos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um tempo de quebrantamento, é um tempo de oração silenciosa, é um tempo de introspecção, é um tempo em que nós buscamos na presença de Deus esse momento de recolhimento espiritual. Eu queria convidá-lo a esse momento de oração, de confissão de pecados, um momento de você ter a intimidade com o Senhor de maneira pessoal, íntima, nesse momento da sua oração. Vamos orar. Enquanto nós oramos, o grupo de louvor que está se aproximando se prepara para o momento dos cânticos espirituais. Reservamos, ó Deus, esse momento do culto para um tempo de contrição, para um tempo, Deus, de quebrantamento, um tempo de oração silenciosa na intimidade do coração de cada um de nós. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor vê em nós, ó Deus, tudo que se passa. Nesse tempo, ó Deus, nós buscamos a Tua face, reconhecidos da Tua santidade e da nossa pecaminosidade. Como somos débeis e pecadores e falhos e indignos da Tua glória, mas o Senhor em Cristo Jesus nos acolhe e nos chama de filhos. Por isso, nessa hora, confessamos-te, ó Deus, o nosso pecado, suplicamos-te, ó Deus, o perdão, intercedemos também em favor dos nossos missionários, em favor dos irmãos que estão enfermos, ó Deus, hospitalizados, acamados. Deus, em nome de Jesus, visita os teus servos, assiste-os, ó Deus, no leito da enfermidade, afofa neste tempo a cama, Pai, nós te suplicamos isso. E agora, Senhor, também oramos, ó Deus, a oração que o Senhor Jesus nos irmanou e nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é bom poder louvar o nome de Deus, como é bom poder agradar aquele que nos criou. Você é grato por tudo que Deus fez a você? A cada dia, a cada momento, não importa as circunstâncias, devemos adorar, louvá-lo acima de todas as coisas. Se você quiser se colocar em pé, louve conosco e declare a Deus que nós somos gratos por tudo que Ele fez, somos gratos porque nós somos, porque sobre Ele, sobre toda a terra, sobre Ele, sobre nós, o Senhor tem dado graça a mais do que precisamos. Louvemos o nome dEle. Tenho vida
Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo, e foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Que o Senhor possa a cada dia ter mais um pouquinho de espaço na sua vida. Essa é a nossa jornada, conseguir deixar as coisas deste mundo e partir para as coisas que Deus colocou para nós. Que sobre toda a terra Ele já é o Senhor, a natureza proclama a sua glória, e sobre você e sobre mim Ele é o Senhor, e quem reina e dirige a sua vida, louvemos o nome dEle. Uma coisa só, meu desejo Só Deus pode reinar em nossas vidas. Só Ele é grande o suficiente para conhecer o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.
Ele domina sobre todas as coisas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adore o nome dEle, adore a pessoa dEle. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Faça a sua oração através desse cântico. Na cidade do nosso quem é o Deus, seu Senhor, santo o que Ele é pra você. monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Nos ajuda contra e o que inimigo. nos ajuda contra o inimigo. Só Ele nos prostramos, só Ele nos rendemos. Por isso diante dele nós nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer, Adore esse Deus maravilhoso que tudo fez. e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Queremos ser igual ao Senhor, porque sabemos que o pecado nos consome, o pecado nos adoece, o pecado tira de nós a alegria de viver em Cristo. Por isso que somente a cruz nos traz de volta ao Deus. Somente a cruz nos traz de volta ao verdadeiro amor de Cristo. Que Ele possa ser isso na sua vida, aquele que mudou a sua história, aquele que transformou a sua história. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Mas a hora que eu busquei o Senhor na cruz, Ele me resgatou e me trouxe para a sua maravilhosa graça. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. No meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor
Convido a igreja para uma leitura de João, capítulo 17, versículos 25 e 26, como está indicado na liturgia. João, capítulo 17, versículos 25 a 26, em preparação para esse momento do ofertório em nosso culto. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nesse momento eu convido os nossos diáconos para a coleta dos dízimos e ofertas, enquanto cantaremos o hino 164. Convido também as crianças a virem à frente para ter um culto com a missionária Luciana. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez, Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, por meio dessas ofertas que a Ti entregamos, Pai. Abençoa as mãos que aqui contribuíram, todas aquelas que o fazem ao longo deste mês, que é para o sustento da Tua obra, da Tua causa e para a pregação do Evangelho, Pai, seja aqui no nosso templo, até os confins da terra, por intermédio de todos aqueles que o Senhor convoca, Pai. Pedimos agora também a Tua direção para o culto que será ministrado aos infantes, seja com a Luciana, toda a sua equipe, seja falando a eles, aos seus corações, assim como também clamamos ao Senhor que o Senhor esteja abrindo nossas mentes, nossos corações para a palavra que teremos agora em seguida. Abençoa o reverendo Davi, que vai nos trazer, unge os seus lábios, sua mente, seu coração, para que tudo aquilo que ele trouxer aqui, Pai, seja do Teu próprio Santo Espírito que estará sendo transmitido, Pai. Te agradecemos e Te louvamos no nome santo de Jesus, Pai. Amém. 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 Graças a Deus. Nome bom, doce, a fé, a esperança que nutre o nosso coração. Como é bom ouvir essa palavra nesse hino.
Como é bom preparar o nosso coração com essa mensagem. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Você que nos acompanha também pela internet, se puder e quiser fazê-lo, com certeza você pode ser também edificado, tanto quanto nós que aqui estamos. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a famosa parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril. Eu gostaria de ler a parábola, eu gostaria que você também acompanhasse na sua Bíblia, ou então atentamente com seus ouvidos esse texto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Em 1999, finzinho de 1999, eu estava iniciando minha caminhada ministerial lá em Contagem, Minas Gerais, região metropolitana de Curitiba. Eu estava aproximadamente 1 ano e pouco, de Curitiba não, de Belo Horizonte. É que Curitiba faz bem para a gente, entende? Ela entra na nossa vida de tal maneira que a gente vira meio curitibano daí, né? O daí já saiu. Enfim, retomando. Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, terra boa demais. Estava eu, 1 ano e pouco de convertido, na Jocum, iniciando minha caminhada ministerial. E para alguns aqui que eu sei que conhecem aquela base, ela tem um lago grande atrás do refeitório. E um período da tarde eles colocavam a gente para prestação de serviços gerais na base. Então era pintar parede, catar lixo, o que tivesse para vir. Eu com essa cara meio bonita minha, com esse meu jeitão de trabalhador, me carcaram logo uma enxada na mão e falaram, vai capinar em volta da lagoa. Serviço leve, servicinho de boa. Estou eu capinando 1 dia, 2 dias, 3 dias, as mãos já não aguentavam mais segurar no cabo da enxada, acostumado, né, com o serviço bruto. Eu já estava no mineiro, bom rasgado, queimando no golpe. Se você não sabe o que é queimar no golpe, é ficar nervoso para danar. E eu dava cada enxadada no chão, daquela, igual o desenhinho do pica-pau, quando ele bate assim, a alma sai do corpo e volta. Já viram essa cena? Bem, aquela. E cada enxadada era uma resmungada. Pá, porque o senhor me tirou da casa da minha mãe. E pá, porque eu vim para esse lugar, não conheço ninguém, estou aqui capinando. Antes eu trabalhava no ar-condicionado e pá, e vinha que vinha. E eu gosto muito de mamão. Chegou um determinado, gosto de mamão para danar. Chegou um momento, e eu capinando em volta de um tronco, de uma árvore, assim, o tempo todo. Aí daqui a pouco eu soltei a última, falei assim, nesse lugar eu não tenho nenhum mamão para me comer. Joguei enxada do lado, sentei no chão, encostei de uma vez na árvore. Quando eu encosto na árvore, caiu um mamão desse tamanho no meu colo. Eu dei aquela olhada para um lado, dei aquela olhada para o outro, para ver se não tinha ninguém para dividir o mamão, rasguei o mamão no meio, comi com caroço e tudo. Quando eu acabei de comer, me bateu um arrependimento, mas me bateu uma dor no coração, porque eu sabia que igual eu tinha mais 582 pessoas na base, e eu fui um privilegiado. Eu falei, puxa vida, podia ter dividido esse mamão? E aí entrei em crise, fiquei 1 semana remoendo aquele mamão, aí compartilhei com o pessoal o que aconteceu, e fui disciplinado e tal, aquelas velhas histórias, mas eu aprendi uma lição naquele dia. Eu aprendi que arrependimento muda o coração da gente. Ainda que seja nas pequenas coisas. Arrependimento sempre é bem-vindo. Arrependimento é o fertilizante da santidade. Esse é o tema dessa reflexão que eu quero propor você acompanhar comigo nessa noite. Arrependimento, o fertilizante da santidade. O ministério de Jesus foi muito significativo na periferia de Jerusalém. Jesus gostava muito de andar por Cafarnaum, passou uma parte
importante do seu ministério nos arredores de Cafarnaum. Lá ele operou muitos milagres, quebrou paradigmas religiosos, culturais, barreiras centenárias que dividiam aquele povo. E agora, nesse texto que a gente leu, cá está Jesus voltando para Jerusalém. E os eventos que acompanham Jesus nessa volta para Jerusalém são derradeiros, são os últimos. Jesus volta para Jerusalém para morrer. E o Lucas, ele tem uma preocupação toda especial quando ele está organizando o evangelho dele. A gente lê lá no comecinho, tanto do Evangelho quanto de Atos, que é um livro atribuído à autoria a ele se preocupa em organizar cronologicamente o livro. Ele fala assim, eu dei uma examinada, juntei os fatos, comparei os textos, eu tentei fazer o mais organizado cronologicamente possível para tentar facilitar a vida de quem está lendo, para entender um pouco melhor o Evangelho. E no final do capítulo 9, especificamente no versículo 51, se você pode manter sua Bíblia aberta, só para você passear na Bíblia comigo, bom, só para você acompanhar. Capítulo 9, versículo 51, começa dizendo assim: aconteceu que completaram os dias de Jesus lá na periferia, na Galileia, na periferia de Jerusalém, e ele voltou para a capital. E ele sabia que aqueles eventos eram derradeiros. E o Lucas, ele passa a relatar, a partir daquele versículo, um Jesus um pouco diferente, temperamental, emotivo. Um Jesus diferente daquele que caminhava anteriormente lá em Cafarnaum, que fazia milagre daqui, ajeitava o outro dali, mexia de cá, juntava de lá. Não, Jesus agora ele retoma os ensinamentos do tipo discipulado, direcionado para os seus discípulos. Ele vai apertando ali os parafusos, ensinando mais objetivamente. E essas palavras que ele passa, que Lucas passa a relatar a partir do capítulo 9 até o final, até a morte de Jesus, melhor dizendo, a gente nota uma forma dura e direta com a qual Jesus se direciona, ou direciona a sua palavra para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Jesus, então lá no capítulo 9 ainda, ele põe à prova quem quer seguir, fala, olha, o negócio é o seguinte, não andar comigo não é de qualquer jeito não, o trem é feio mesmo. Ele convoca outros 70, fala, você quer ser discípulo mesmo? Então junta aí 2 em 2, não leva nada, parte para a cidade, vai evangelizar. Ele profere uma série de parábolas que vão do capítulo 10 até os 16, de cunho ético, moral, vai batendo em tudo que é jeito. Ele ensina a orar. Ele fala, gente, orar não é só levantar a mão ou então começar a falar um tanto de coisa, não. Oração é algo muito mais profundo, no capítulo 11. Ele confronta os fariseus, ele reprova a avareza, no capítulo 12, e ele profere parábolas proféticas e de juízo. Várias parábolas. Como é que Jesus faz isso? O tom das parábolas e da fala de Jesus, de modo mais específico, é que Jesus convida aqueles discípulos, ou os ouvintes de modo geral, a refletir acerca da gravidade do pecado. A parábola da figueira estéril foi, na verdade, a complementação de uma exortação de Jesus à má compreensão daquelas pessoas que estavam ouvindo o que ele falava. As pessoas não estavam elaborando muito bem o ensino de Jesus acerca do reino de Deus, os valores que Jesus estava novamente recapitulando com eles. Então, Jesus vem falando que, do ponto de vista dos ouvintes, aqueles que não estão entendendo nada, o reino de Deus causaria sérios confrontos. Ele diz que ele não veio para trazer paz, mas ele diz com todas as letras, para quem não está entendendo, andar comigo, crer em mim, crer na minha palavra, é assinar um cheque para confusão. Mãe, filho e pai e tal. Ele fala isso. E ele adverte também aos ouvintes que perceber essa realidade e a gravidade disso é uma questão de bom senso. É uma questão de perceber a realidade, o momento em que a nação estava vivendo, de atentar-se para a corrupção instalada, especialmente na fé judaica. Jesus combate o tempo todo fariseus que não entenderam que o novo tempo tinha chegado. Jesus era colocado à prova o tempo todo por esses fundamentalistas, por esses radicais que tentavam pegar Jesus daqui, puxar ele dali. O tempo não era bom.
O apóstolo Paulo, ele cita, num contexto ainda parecido com o que Jesus estava vivendo, o restinho do que Jesus estava vivendo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o Paulo fala assim: quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, eis que vos sobrevirá grande tribulação. Paz e segurança era o lema do Império Romano. Era a preocupação deles maior sobre todas as nações que eles dominavam. E o negócio deles era que a paz e a segurança imperassem ali. Eles não queriam problema, eles não queriam confronto, eles não queriam levante, rebeldia. E, inclusive, alguns historiadores dizem que quando algum problema dava em alguma das cidades que Roma dominava, os soldados, quando eles chegavam para botar ordem, eles chegavam gritando paz e segurança, e pá, e quebra tudo. Então, Jesus estava vivendo mais ou menos esse momento, e Jesus, ele fala, gente, o reino de Deus é algo muito mais sério do que toda essa tensão aí que vocês estão achando que realmente é perigoso ou importante. O reino de Deus é algo muito mais profundo. Andar com Deus é uma caminhada muito mais desafiadora do que qualquer circunstância que Roma ou qualquer outra nação possa impor sobre nós aqui. Enquanto Jesus falava isso aqui é no contexto da parábola, alguém, um desavisado lá, sempre tem um desavisado, né? Quando a gente está dando aula, quando a gente está falando, sempre tem um desavisado que dá aquela rasgada assim. Um chegou e falou assim, então eu entendi tudo agora. Caiu uma torre lá em Tanque de Siloé, matou 18. O Pilatos mandou matar uma tropa de galileus que chegou no templo. Eu estou entendendo tudo. Eles morreram porque eles são realmente pecadores. Mereciam morrer mesmo. Esse é o assunto. Ou seja, eles chegaram a uma espécie de fatalismo assim. Eles olharam assim, pronto, está explicado. Pecou, dançou. É isso. Se o reino de Deus é andar com Jesus, é justiça, é paz, quem anda fora disso, creu, perdeu. Você já parou para pensar como é assim? Na maioria das vezes, a nossa concepção da palavra de Deus, na maioria das vezes é assim. Ao invés de ouvir atentamente o que Jesus está dizendo, nós nos apressamos em tirar as nossas conclusões. E aí a gente passa a viver um evangelho de conclusões que nós tiramos, e não daquilo que de fato Jesus está falando. É de onde vem a maioria das nossas interpretações errôneas da palavra de Deus. Por exemplo, Nicodemos, fariseu da mais alta classe, calibre grosso, chegou em Jesus e falou, mestre, chama Jesus de rabi, mestre, olha, o senhor realmente é admirável. E começa a bajular Jesus. Jesus já interrompe e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, Nicodemos, vamos direto ao ponto, meu filho. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Qual foi a resposta do Nicodemos? Como que eu posso entrar dentro da minha mãe e nascer de novo? Eu fico pensando, como uma pessoa instruída como Nicodemos chega a uma conclusão tão absurda dessa. Como pode? Conclusões apressadas. Ele olha e fala, então, ou seja, é impossível. A gente anda assim. Quais são as conclusões que você tem tirado do evangelho no país que a gente mora, na atual conjuntura? Especificamente os paranaenses, está tudo parado. Os professores soltaram o berro essa semana, coitado do Beto Richa, entre aspas, que deve ter perdido o juízo. Quem mora no centro cívico falou, o trem estava feio. E levanta daqui, grita dali, greve de cá, greve de lá, greve não sei aonde, e o país, isso, e Petrobras explode navio, e isso e aquilo outro. Meu Deus do céu, mas eu tenho orado pelo país. E aí para os eleitores dos atuais eleitos, bate aquela, puxa vida. Não dá um arrependimentozinho assim. A gente vai tirando conclusões das coisas. E a gente perde, às vezes, o que realmente Jesus está ensinando. E Jesus aproveita isso. O bom da graça de Deus é que Jesus, diferente de nós, ele está ligado o tempo todo naquilo que está passando dentro de nós. Ele conhece nosso pensamento, conhece a palavra antes de chegar na nossa boca.
E ele então fala, gente, o negócio é o seguinte, ele pega essas duas situações. Pilatos mandou matar lá uns galileus, que vieram para o culto da Páscoa, como eu disse, em Jerusalém, e Jesus fala, vocês estão achando então que aqueles que foram mortos lá são mais pecadores que vocês, né? Não. Ou então vocês estão achando que aqueles que morreram lá em Siloé, aqueles 18, também são piores que vocês? Não, não é por aí. E ele conta então a parábola. E a razão dessa parábola é, se vocês não se arrependerem, se não houver transformação na vida de vocês, essa mensagem é derradeira, vocês vão morrer. Mas não essa morte. Vocês vão morrer espiritualmente, ficar eternamente mortos. Então ele começa a puxar essa história. Ele começa dizendo algo fantástico. Um homem plantou uma figueira no meio de uma parreira de uva. A parábola que Jesus conta começa dizendo algo meio torto, meio esquisito, uma plantação diferente no meio de outra plantação. Você reparou nisso? É como se você tivesse lá um autocultivo de algum produto aí no meio, porque você gosta, por exemplo, você planta café, no meio você resolve plantar um pé de mexerica. E que ninguém tem nada com isso, é o dono da vinha. Jesus começa colocando esse paradigma. Ou seja, ele está falando que são frutos diferentes que vão nascer de uma árvore que está plantada na mesma terra. Jesus está dizendo o seguinte, nós dividimos a mesma terra, mas não produzimos os mesmos frutos. Jesus está dizendo, nós vivemos num mundo, recebemos os mesmos castigos, sofremos as mesmas dores, mas a nossa produção é diferente. Essa é a ideia. O que não quer dizer que a gente não possa produzir fruto. Pelo contrário, a expectativa, diz o texto, era a mesma. Um homem chegou para procurar fruto. E aí, numa análise literária da parábola, a gente pode dizer que Deus é esse dono da fazendeira, Deus é o fazendeiro, dono da fazenda, que mandou plantar o figo entre as uvas. Jesus, encarnado, no meio dos homens, natureza diferente, mas vivendo do mesmo jeito. Aí ele diz que 3 anos ele procurava uma unidade de tempo, aproximadamente o tempo de ministério de Jesus. Mostra para a gente que há tempo para todas as coisas. Ele plantou, esperou 3 anos para ele, foi lá buscar, não achava nada. Então ele fala, pode cortar, por que ela está inútil, ocupando a terra? Outra versão diz que ela está estragando a terra por estar ali. Jesus trabalha a ideia do confronto de Jesus, dos fariseus, duros de coração, com a realidade do que Jesus estava trazendo. Uma perspectiva de que a vida dele estava sendo inútil, por mais esforçada que fosse. Ele fala, deixa esse ano a intercessão lá do trabalhador, a graça, espera mais um pouco, e aí a parábola acaba. Se produzir fruto, bem, se não produzir, corta. A pergunta que eu faço é, produziu fruto? Ou não produziu? Jesus deixa isso no ar. Se ela produzir, bem. Se não produzir, amém. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a razão de estarmos vivendo as mesmas consequências, sofrendo as mesmas coisas que todo mundo que está ao nosso redor, o que nos diferencia é o fruto que nós produzimos. E o fruto que Deus espera de nós nesse contexto é arrependimento. Arrependam-se dos vossos pecados. Não caia nesse fatalismo, no consequencialismo, achar que 1 mais 1 é 2, com Deus não tem essa. A conta de Deus é diferente da nossa. Agora, como que a gente se arrepende? Como é um arrependimento genuíno? Quais as características de um verdadeiro arrependimento? Primeira delas, arrepender-se, de acordo com o que a gente nota no texto, é ter a intenção de reparar o erro. O verdadeiro arrependimento, ele precisa trazer consigo a intenção de reparar o erro que cometeu. Versículo 8, a parte A. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda mais um ano, espera aí um pouquinho.
Pode ser que eu não tenha cuidado muito bem. Pode ser que eu tenha errado em algum momento. Olha para você ver, ela pode não estar dando fruto, mas as folhas que é uma beleza. A sombra que ela faz, então, depois do meu almoço, naquele sol de lascar, é uma beleza. Alguma coisa eu posso fazer por ela. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu me arrependo por ter feito isso, eu cometi aquilo outro. Mas não há em nós disposição para fazer diferente. Não há intenção em nós em reparar o erro. Reverendo Carlos estava contando para a gente, com perdão, peço a sua licença, que hoje aconteceu um pequeno acidente, só acontece com ele essas coisas, com mais ninguém, né? Nessa chuvarada, na hora do almoço, estava saindo de carro, indo para casa, não enxergando direito, deu uma rezinha de leve no carro dele, pegou um carro de uma família que estava atrás, uma senhora viúva com 2 crianças dentro, apavorou, coitada da senhora. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aquela coisa toda, o reverendo Carlos, cuidadosamente, sai na chuva, guarda-chuvinha daquele que mal cobre os 2 ombros, tem que ficar de lado. Minha senhora, está tudo bem, a senhora não vai ter prejuízo. Eu vou assumir, eu estou errado. É o tipo de gesto que antecede o arrependimento, que traz o arrependimento à tona, que dá sentido às nossas palavras, a intenção. O salmista diz que sacrifícios agradáveis ao Senhor são espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, dilacerado na presença de Deus. Essa é a primeira característica do verdadeiro arrependimento. Segunda, arrepender-se é ter disposição para recomeçar. Primeiro, a gente precisa ter a intenção de reparar o erro, e aí sim a gente parte para o recomeço. Quantas e quantas situações na nossa vida a gente se arrepende e não consegue, cai no mesmo erro, porque a gente até tem disposição para recomeçar, mas a intenção lá atrás não é de reparar o erro. E aí quando vem o bicho feio de novo, a gente fala: ah, meu Deus, colocar esse queijo de novo diante de mim. Queridos, uma coisa anda junto com a outra. Uma coisa anda diretamente ligada à outra. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, ficou famoso na voz do Regis Danese. O Zaqueu, ladrão, com perdão da expressão, safado, porque roubava o seu próprio povo, explorava o seu próprio povo. Homem daquele que a gente muda de calçada para não olhar nos olhos. Por isso, precisou encontrar uma árvorezinha para subir, porque a Bíblia diz que ele é de pequena estatura, para poder ver Jesus. E quando ele tem a oportunidade de ter ali um dedinho de prosa com Jesus, ele não perde a oportunidade. Jesus fala para ele: Zaqueu, meu filho, vem cá. Vamos pegar uma sopa lá na sua casa, meu filho. Jesus não fala mais nada ali. Entre mentes, Zaqueu, Senhor, ele toma a frente. Senhor, o negócio é o seguinte: eu não quero mais viver desse jeito. Estou profundamente arrependido. E para demonstrar o meu arrependimento, eu já tomei a providência. Vou devolver tudo, vou restituir tudo, quanto necessário for. O verdadeiro arrependimento é aquele que você não precisa chegar e falar assim. Sabe quando a esposa da gente chega na gente, depois de 5 minutos você entrou no carro, ela passa meia hora se arrumando naquele espelho, não é assim? Lá em casa meia hora, porque eu falo: ó, vamos, sou pastor da igreja, não pode chegar atrasado, né? Meia hora. Aí ela fica bonitona, não precisa olhar para trás não, gente, ela está ali, mas ela é a mais linda de todos, com todo respeito às mulheres, é bonita mesmo. Aí eu naquela pressa, entra no carro, ajeita a gravata. 5 minutos dentro do carro, ela fala assim: oi, viu? Já aconteceu isso com você, não? Ou então, você está até sentindo aquele cheiro diferente, perfume novo, né? Que você comprou para ela, mas nem reparou que ela está usando. Ela tem que falar para você, danado: estou aqui, viu? Faz um elogio para a moça. Sabe? Pegando essa analogia, o arrependido, ele não espera ela falar. A hora que ela abre a porta do quarto, você fala: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Antecipa.
Às vezes já não está lá essas coisas, mas fala. Às vezes a gente não sabe exatamente o que o nosso arrependimento pode produzir a partir de, mas prontifique-se. Prontifique-se. Essa é a figura do viticultor. Não, Senhor, não vai cortar nada, não, pera um pouquinho. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Não sei, de repente o dono falou assim, mas você está 3 anos, o que você anda fazendo? Não importa o que eu fiz, o que importa é o que eu vou fazer a partir de agora. Disposição para recomeçar. Terceiro lugar, arrepender-se também é empenhar-se em acertar. Olha o começo do versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. O que ele está dizendo? Que depender de mim, esforço não vai faltar. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou me esforçar. Empenhe em acertar. É interessante quando os discípulos chegam para Jesus e esperando uma daquelas respostas prontas. Às vezes a gente vai a Jesus esperando a resposta pronta, né? A gente chega e fala, Jesus, o Senhor é bom, maravilhoso, soberano, o Senhor é perfeito, santo. E a gente gasta todas aquelas coisas que a gente tem. Mas então, Jesus, o Senhor conhece o Zé lá, um homem difícil. Até quantas vezes que eu tenho que perdoar aquele homem, Jesus? Sabe, cara, você fala, a graça de Jesus, né? Aquele homem se apropria da graça, vai chegar, eu espero que Jesus vai falar assim, não, larga a mão, né? Não gasta a vela com defunto ruim, não, meu filho, isso aí não quer. Já viram essa? Não? Jesus vira para ele e fala assim, um ainda arrisca um palpite, quantas? 7? Porque 7, perdoar uma pessoa 7 vezes já é uma trabalheira danada. Jesus fala, não, vamos fazer o seguinte, você perdoa 70 vezes 7. Jesus usa o número, na verdade a Bíblia é carregada de significados. 7 é o número da perfeição. Jesus está desafiando aqueles discípulos a ter uma conduta perfeitíssima. Ou seja, não é o número, mas é o empenho. Quantas vezes for necessário. E Jesus não nessa passagem, mas em várias outras, ele se coloca como parâmetro disso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Para depois ele falar que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, primeiro ele fala, como eu vos amei. Imagina se Jesus fosse descontar da gente, né? Chegando assim, olha, a sua conta, 70 vezes 7, você já está quase, né? Sabe? Quando o limite do cartão já está chegando ali. Imagina se Jesus fosse tratar a gente desse jeito. Meu Deus do céu. Eu estava lascado. Do mesmo jeito, em nós é necessário que haja empenho. Empenho. Tem que ter intenção, tem que ter disposição para recomeçar, mas tem que ter empenho em acertar. Sempre. Teve uma época da minha vida que eu joguei vôlei profissionalmente. E um dos times que eu joguei, um técnico até famoso aí no Brasil hoje, ele colocava uma bola de vôlei no meio da quadra e a gente tinha que acertar em várias jogadas sempre aquela mesma bola. Gente, como aquilo era cansativo. Meu Deus do céu. Eu me lembro da gente suando para acertar aquela bola. E eu devo ter tentado umas 200 vezes. Aí quando começamos a acertar, aí ele colocou uma bolinha de gude. Agora na bolinha de gude. Sabe a bolinha de gude? Empenho em acertar, empenho em acertar. É cansativo, é doloroso, tem que colocar estrume, tem que cavar do lado, tem que tirar, mas a intenção leva a gente a isso. Arrependimento é empenho em acertar-se. Em último lugar, arrepender-se, sobretudo, é reconhecer que ainda assim você pode voltar a errar. Pastor, agora não entendi nada. Você falou que tem que ter intenção de reparar, tem que estar disposto para recomeçar, tem que empenhar-se ao máximo para acertar, mas tem que reconhecer que pode errar, tem. Porque a principal raiz de amargura que atrapalha a gente, que impede a gente a se arrepender, a principal delas é quando a gente coloca ou recebe um peso da outra pessoa dizendo, você, eu já conheço.
Quantas vezes você já me fez essa promessa? Porque nesse ponto, finalzinho do versículo, se vier dar fruto bem, se não, mandarás cortá-la. Ele está considerando a sua limitação. Mas essa é a última consideração que ele faz. Do mesmo jeito, o arrependimento é um mover divino em nosso coração. Não é próprio nosso. Mas como é algo que acontece em nós, a gente precisa entender que mesmo que a gente se arrependa, a gente vai cair no erro de novo. E quem está com a gente precisa saber disso. E não só precisa saber, mas precisa considerar isso, para que ela também tenha e desenvolva com a gente o exercício do arrependimento. Arrepender-se é reconhecer que, apesar de errar, apesar de estar suscetível várias vezes a cometer a mesma coisa, Ele continua investindo em nós. A graça dele continua sustentando a nossa vida, penhorando os erros que a gente comete, pagando a nossa dívida. E é assim que a gente tem que se comportar também. Quantas vezes alguém chegou em você arrependido da vida e você falou assim: olha, eu até te perdoo. Sabe aquela coisa? Eu até te perdoo, mas não dá para falar mais com você. Isso não é perdão, gente. Isso não é perdão, não. Isso aí é famoso tampar o sol com a peneira. Fazer bonito. É altivez, é arrogância. Se você não é capaz de olhar nos olhos de quem te fez mal e perdoar, e mutuamente de chegar em quem você fez mal e pedir perdão, não faça. Mas se o fizer, faça pronto a deixar claro que você pode cometer o erro de novo. Afinal de contas, é assim que a gente caminha. Ninguém nasce aprendendo a andar, muito menos a andar de bicicleta. A gente cai várias vezes, e mesmo sabendo andar, a gente cai. Mas a gente levanta. E Jesus aqui, ele traz essa ideia. Ele pega os acontecimentos da nação naquele tempo. Ele fala: gente, tragédias estão acontecendo em volta de nós. Pessoas estão morrendo por conta da política de opressão de Roma, do Pilatos e companhia limitada. Os fariseus estão massacrando esse povo. Eu vim para trazer mais confusão para quem não está entendendo a mensagem. É por isso que é necessário que vocês aprendam que caminhada cristã é uma caminhada de arrependimento contínuo o tempo todo e mútuo. Nós somos figueira plantada no meio da vinha. Nós produzimos fruto diferente, mas nós estamos na mesma terra. O Pai espera de nós esse comportamento. Procurou há 3 anos. 3 anos procurando fruto, não acho nada. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui falando: não, espera. Eu vou cuidar mais um pouco. Eu vou gerar arrependimento no coração daquela figueira lá. Eu vou cavar em volta. Vou arejar. Vou dar espaço para ela. Depois a gente vê como é que faz. É assim que Deus nos trata. É assim que a gente deve se arrepender. Eu não sei quanto a você, mas talvez você esteja vivendo alguma situação que precise de arrependimento. Talvez você precise se arrepender de algo que você não conseguiu ainda, porque você não está intencionado em reparar o seu erro, ou você não tem disposição para recomeçar, ou talvez o seu empenho em acertar não é tão grande assim. E aí junta o fato de que você pode errar de novo, então você fala: quer saber? Vou viver nesse peso aí. A gente vai levando a vida. Filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa não é a filosofia da graça de Deus. Essa não é. A filosofia da graça de Deus é: arrependei-vos. Muda de vida. Porque onde abunda o pecado para Deus, superabunda a graça de Deus. Eu queria convidar você a essa reflexão nessa noite.
Porque o arrependimento é o fertilizante da santidade. E santidade, queridos, não é um padrão moral de comportamento. Santidade, de acordo com o próprio Deus, é parecer-se com Deus. Sede santos porque eu sou santo. Ele não está falando para de fazer isso, para de fazer aquilo, aquilo outro. Ele fala, seja assim porque eu sou assim. E por causa disso que você deve ser. Santidade nada mais, nada menos é do que parecer-se com Deus, ter as reações de Jesus. Dizia já o padre Zezinho, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu. Lembra daquela música? Sentir como Jesus sentia. Tá? E no final do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Campanha da fraternidade de idos da 90. É isso é santidade. Isso é o que Deus espera de nós. É por isso que João Batista clamava no deserto, arrependam-se, arrependam-se. Enquanto a fariseusaiada lá estava falando, mata um bezerro melhor, essa pomba sua aí está meio cambeta. João Batista falava, não gente, arrependa-se, arrependa-se, chegou o reino de Deus, arrependa-se. Andar com Jesus é andar em novidade de vida todo dia, recomeçar todo dia, ter intenção para melhorar todo dia. Cada dia um recomeço. E com Jesus nunca há uma segunda chance. Quero deixar isso para você. Nunca haverá uma segunda chance com Jesus. Porque com Jesus sempre é chance. Ele não põe limite. Ele não põe limite. Eu quero terminar lembrando daquele homem que o Lucas relata, o único que relata com mais detalhes, daqueles 2 homens que estavam ao lado de Jesus nos últimos instantes. Aquela condenação por cruz era a pior, a mais horrenda. E somente gente terrível passava por aquele tipo de coisa. E Jesus estava lá. A gente sabe que Jesus era inocente. A gente entende isso hoje. Mas se a gente estivesse lá, alguns de nós teria dado pedrada nele também. Mas junto com ele tinham outros 2 camaradas, condenados à mesma sentença. Um deles, já pregado, esticado no madeiro, zomba de Jesus. E aí, cara? Onde é que está? Como é que está na sua testa aí? Deixa eu ver. Rei dos judeus. Poxa vida, hein? Que reizão. Cadê o discurso bonito? Cadê as curas? Você se esforçou tanto assim para ficar nessa. Poxa vida. Zombando de Jesus. Até que o que estava do outro lado fala, ô João, toma tenência, rapaz. A expressão que o Lucas usa é, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Olha o peso da fala. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez. E aí ele tira de onde não tem. Não tem razão. Veja, esse homem não frequentou catecúmenos, ele não recebeu uma oração de imposição de mãos, ele não foi batizado nas águas, na garoa, na gotinha d'água. Não teve nada disso, não foi diácono, não teve nada. Ele simplesmente fala o seguinte, olha, eu estou perdido mesmo. Eu mereço estar aqui, mas eu sei de uma coisa, eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei que você é o Cordeiro de Deus, eu sei que você é o Filho do Deus vivo. Então, ainda que seja lá no porta-malas, me leva nesse bonde para o céu. Eu quero estar com o Pai. Ele entendeu a graça. E ele rompe tudo que é barreira, com ousadia que não tem lógica. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Qual foi a fala de Jesus para aquele homem? Jesus não fez a série de perguntas do nosso catecismo para ele. Jesus não entrevistou aquele homem, ele simplesmente olhou nos olhos dele e falou assim, cara, você entendeu? É para isso que a gente está aqui. Ainda hoje, daqui a pouquinho, você não vai sentir mais essas dores. Você não vai precisar mais pagar pelo que você fez. Eu estou pagando a conta. A gente vai estar junto. Aquilo é arrependimento. A graça de Deus se manifesta no arrependimento genuíno como aquele. Aquele homem demonstrou, apesar de não ter condição nenhuma, eu tenho certeza que isso é grifo meu. Se fosse eu, ele falasse, olha, se eu saísse daqui, eu ia pregar para tu falar, não vale a pena, como aquele homem que foi condenado
na Tailândia, enfim, não lembro onde agora, recentemente. Saiu uma manchete falando assim: se eu pudesse voltar atrás, veja bem, eu não estou fazendo demagogia, estou pegando a fala dele. Se eu pudesse voltar atrás, eu falava para todo mundo que o tráfico não compensa. É que às vezes a gente precisa estar do lado de lá do rio para poder perceber isso. Quem sabe essa noite você não precise estar do lado de lá do rio e seja uma noite de arrependimento na sua vida, de recomeço na sua vida. Talvez essa noite você deixe de ser uma figueira estéril e permite que o Senhor venha adubar a sua vida, cuidar de você. Tenha essa disposição nessa noite. Tenha coragem. Recomece. Sabendo que vai errar, não tem problema. Recomece. Você vai provar a graça que você nunca provou antes. Porque graça de Deus é isso. É entender que não tem segunda chance. Sempre é chance. E essa noite é uma chance. Se você quiser, se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Venha até aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos juntos tomar essa dose de coragem. E vamos recomeçar, e vamos buscar arrependimento onde não tem. E falar: Deus, eu quero ser aquela figueira estéril. Vou pedir para o pessoal que da música subir aqui. Se você quer receber uma oração, venha até aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos clamar juntos. Se você não quer vir até aqui na frente, mas você quer receber essa oração, mesmo sentado como você está, busque o Senhor. Busque, diga: Senhor, renova-me. Renova-me. Tudo que tem dentro de mim precisa ser renovado. O Senhor já mudou algumas coisas, eu sei. Eu sei que muita coisa Deus já mudou na sua vida, mas tem muita coisa que precisa ser mudada. Vamos orar juntos. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, cantando essa canção. E se você deseja, venha até aqui. Nós vamos orar. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cantemos: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova o teu povo, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita
necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessitamos muito mais de ti, Senhor. Por isso nos aquietamos aos teus pés nessa noite. Somos fracos, somos, Deus, duros de coração, nécios, insistimos no erro, sofremos com isso, Deus. Como é difícil nos depararmos com o mesmo erro todos os dias. Como é difícil olhar para nós no espelho. Mas, ó Pai, o Senhor, nessa noite, pela ação graciosa, doce, amável do Teu Santo Espírito, nos visita e nos convida. Como Tu convidaste aquela mulher acusada de flagrante adultério a não mais viver do mesmo jeito, e fortaleceste aquela mulher. Como Tu disseste para o próprio Zaqueu, mencionado aqui, hoje houve salvação nessa casa. Pai, que essa noite, Pai, haja salvação nessa casa. Que recomeços sejam feitos, que histórias sejam escritas aqui, reescritas quantas vezes necessário for. Pai, ajuda-nos a arrependermos de fato, porque somente assim, ó Deus, teremos o prazer, a alegria de provar do Seu perdão. Eu sei, ó Deus, que o perdão já foi dado, a graça já foi manifestada, mas a nossa vida é frágil e o recorrente erro acaba com a gente. Pai, fortalece-nos, renova-nos, que haja intenção de reparar o erro, que haja disposição para recomeçar. Pai querido, em nome de Jesus, que haja em nós, ó Deus, empenho em acertar sempre, ainda que saibamos que vamos errar, quem sabe a gente acerta. E o resultado disso vai ser tremendo na nossa vida, na vida de quem nos cerca, na vida daqueles que são diretamente feridos pelos nossos erros. Em nome de Jesus, Pai, que saiamos daqui renovados por Ti, como aquele homem não saiu respirando daquela cruz, mas abriu os olhos para a eternidade. Que assim seja conosco também. Ainda que fracassemos, que abramos os nossos olhos para a Tua graça e recomecemos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé. Hino de número 104, linda melodia. Após o hino, nós receberemos a bênção pelo pregador da noite. Nosso momento do café comunitário ainda não retomou, mas agora, após o carnaval, nós já teremos também as atividades retomando também dentro dessa esfera. Vamos louvar o Senhor, hino de número 104. Estrela da manhã, é o Rei da
Cristo libertou-me dos males do pecado, agora ele canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me e é meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim, noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre Deus, eis aqui o seu povo que se chama pelo teu nome, povo que espera na tua graça e na tua misericórdia, povo que certamente, ó Deus, continua vivendo, exposto aos riscos, aos medos, mas disposto também aos recomeços, aos concertos do arrependimento. Para tal, ó Deus, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo e rumemos firmes aos teus propósitos e planos maravilhosos que tu tens para nós, suplicamos a ti que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas, plenas, amigáveis, doces do Espírito de Deus, repouse sobre todos nós, sobre nós permaneça e nos acompanhe até o dia em que pessoalmente olharemos a ti, face a face. Hoje e sempre repousamos em ti. Amém. No seu amor estaremos juntos com Jesus, pelo seu poder e por seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Uma boa semana a todos. Dê um abraço caloroso quem está perto de você. Que Deus os abençoe.